É isso aí, estamos de volta. Doutora Verusca, boa tarde. Deus abençoe, seja bem-vinda. É um prazer estar com vocês, viu? Mais uma vez nós estamos aqui ligados e eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito especial, muito interessante, né? Eu já quero logo de início perguntar qual que é a relação entre autoestima e o amor próprio. Que um tem a ver com o outro. É muito importante a gente falar sobre isso, não só por conta do momento que a gente está vivendo, que faz com que as pessoas fiquem mais depressivas ou mais reflexivas, mas para a gente poder recuperar a nossa autoestima no momento da vida, não só neste momento. E quando a gente pensa em autoestima e valor, nosso valor próprio, né, nosso valor interno, a gente está pensando na valorização que a gente tem sobre a gente e o que a gente pensa que os outros nos veem. Então, quando eu penso em autoestima, eu estou pensando num reconhecimento, numa valorização interna daquilo que eu sou, dos meus valores, dos meus conceitos, dos meus comportamentos, das minhas posturas. Independente como os outros me veem, eu me vejo, eu me valorizo. Eu sei o quanto a minha essência é importante. Eu não me permito me sentir abandonado ou abandonada. Não me permito ser rejeitado, porque eu me amei primeiro, independente do que os outros vão pensar de mim. Então, quando eu me amo, eu sei exatamente quem eu sou. Não adianta alguém chegar para mim e dizer, você é A, B ou C. Eu sei quem eu sou. Eu não vou acreditar no que o outro diz, porque eu sei exatamente que valor eu possuo. Isso é se amar. Isso é ter a valorização do nosso próprio eu. Quando a gente pensa em baixa autoestima, a gente está pensando numa pessoa que está muito preocupada com o que o outro vê. E a gente se esquece que as pessoas, elas vão interpretar você naquilo que elas vivenciam. Então, quando alguém olha para você ou olha para você, eles estão pensando aquele ângulo que eles estão enxergando, mais a vida que eles têm e que muitas vezes quer projetar em você. Então, por exemplo, tem gente que pode olhar para uma pessoa e dizer, olha, aquela pessoa é metida. Mas não conhece, não sabe, e ela fez uma leitura. Por quê? Porque ela identificou alguma questão dela, se sentiu muitas vezes ali rebaixada ou rejeitada, então ela já julga o outro como se o outro fosse metido. Que coisa. Então essas leituras, elas são muito curiosas. E se você, de repente, tem uma pessoa que chega para você, nossa, você é metida, e você não sabe qual é o seu valor, você vai ficar assustado, vai dizer, será que eu fui? Será que... Mas eu preciso ser aceito, eu preciso ser amado, então o que eu faço aqui? Aí ela começa até a forçar a barra. E ela força a barra, ela se perde. Então é importante a gente sempre ter essa medida, né? Independente do que o outro te vê, o outro te interpreta. Verdade. O outro te interpreta. Então, pelo menos nós, conseguindo realmente fazer a própria leitura, isso já te dá uma segurança de vida. Até para você dizer, não, acho que você fez alguma leitura aí distorcida, vamos modificar essa leitura. Perfeito, perfeito. E muito interessante que enquanto a doutora falava ali, eu percebi que, diferente do que muitas pessoas falam, a autoestima, ela vai além da questão da aparência, né, do exterior. Ela está ligada a muitos outros fatores, porque a doutora falando aqui, você falou que é uma coisa interna, né? Então, entra no processo de autoconhecimento e também da pessoa entender as capacidades dela para realizar certas funções também. Sim, nós temos que passar um período de tempo refletindo sobre os nossos valores de uma forma geral. A parte externa, ela é um complemento. Independente do que aconteça, nós complementamos os nossos potenciais. Mas a parte interna, ela vem as nossas percepções de vida, nosso conhecimento sobre si, sobre o mundo, sobre o outro, os nossos potenciais, as nossas aptidões. Então, é um mundo rico demais, que nós podemos agregar com o mundo externo. Agora, o mundo interno é que determina qual é o teu lugar no espaço, qual é o teu lugar nesse planeta, qual é o teu lugar no mundo, como você se coloca. E eu tenho percebido de um tempo para cá que a carência humana tem tentado atrapalhar um pouquinho isso. Porque o medo de ser rejeitado pela sociedade, o medo de ser rejeitado pelo outro, tem feito muita gente não olhar o próprio valor que tem. Tanto que nos relacionamentos afetivos tem muita gente quase que se humilhando para o outro. Peraí, mas deveria ser o contrário. O seu valor deveria chamar a atenção do outro. O seu valor deveria ser um imã que aproxima pessoas. Mas a gente às vezes não para pensar que quanto mais você se humilha, você está rejeitando o valor que você tem sem querer. E aí o outro fica tão desesperado por esse movimento de humilhação que te repele.
Quanto mais uma pessoa se humilha para outra, mais ela repele a sociedade sobre ela. Então, é importante que quando nós nos reconhecemos e percebemos todo esse conceito que nós temos internamente, o valor disso, o mundo se atrai por você. Todo mundo quer ser seu amigo, as pessoas te buscam para um relacionamento, porque você tem um brilho tão diferente que todo mundo quer estar perto. Autenticidade, né? Sim, quando a pessoa anda, ela é segura, você pode ver até o jeito dela andar, todo mundo para e começa a observar. Chama atenção, né? Chama atenção, porque todo mundo busca as mesmas coisas. Então é importante a gente pensar sobre isso. Interessante, a doutora que citou aí referente ao caso daquela pessoa que acaba se humilhando. Mas essa hora que tem a ver com alguma coisa que ela sofreu no passado e ela talvez tenha esse medo de ser rejeitada de verdade, por isso que ela apela, eu posso dizer assim, apela para situações que, pelo contrário, só vai ferir ela mais ainda? Sim, a gente tem uma quantidade de pessoas que foram humilhadas, passaram por situações traumáticas e por conta disso, elas meio que não conseguiram perceber o valor que elas têm. Elas acham que o valor que elas têm só vem à tona se elas estiverem próximo das pessoas que elas gostariam de ter do lado. Mas também tem aquelas pessoas que vêm de um processo cultural que elas aprendem errado. Elas aprendem que não pode dizer não. Elas aprendem que não podem se colocar, senão vão achar que ela é metida. Ela não pode rejeitar determinadas situações. Então, essas pessoas, sem perceber e sem querer, elas acabam treinando a mente a sempre fazer o que o outro quer e não aquilo que ela precisa. Que coisa. Então, é importante para a gente pensar que, independente do trauma, independente da cultura familiar, enfim, da educação que a gente tenha, que nós precisamos sim aprender quais são as nossas ações que vão, de alguma forma, trazer resultados para nós. Eu não tenho que judiar de ninguém, eu tenho que amar as pessoas, mas a própria palavra de Deus diz que para eu poder amar o outro, eu tenho que me amar primeiro. Senão eu não consigo amar ninguém, como é que eu vou amar alguém? Então, eu preciso ter esse olhar especial para a minha vida e conseguir entender que muitas vezes a vida não está dando certo porque eu não estou dando os passos certos. E eu não posso responsabilizar o outro ou Deus por um passo que eu não soube dar. Então está na hora de ter aquela parada e de pensar, peraí, qual é o passo então que eu preciso dar? Porque se eu não estou conseguindo os resultados, ou não é o tempo, ou os meus passos não são os que eu deveria dar. Então eu preciso me atentar a isso para poder mudar a rota. Muito boa, muita boa dica. Sim, e é muito sério isso desse exemplo que você trouxe, né, da pessoa que se humilha ali, a pessoa ela vai se autonegando, né, ela vai ali escondendo as potencialidades que ela tem, sempre em função de agradar o outro, e eu considero isso muito triste. Eu gostaria de saber, doutora, em sua análise, se é mais comum homem ou a mulher, claro que eu acredito que ambos sofrem com essa questão da autoestima, mas se é mais comum o homem ou a mulher se encontrarem nessa situação, e se sim, né, qual dos dois e por quê? Eu penso que pelo volume de pessoas que a gente vê no dia a dia, é igual, homens e mulheres, quando se permitem a se humilhar ou algo assim, são iguais. A forma é que é diferente. A mulher, por ser muito expressiva nas suas emoções, potencializa. O homem guarda. Então, o homem geralmente é mais fechado e sofre internamente, calado, coloca aquelas músicas bem deprê e sofre. A mulher não, ela chora, ela conta para as amigas que choram junto, expandem todo esse processo. Então, a forma é diferente, mas o sentimento é o mesmo, porque as referências familiares são as mesmas, né? Ou as traumáticas. Eu atendi recentemente um caso bem interessante, que eu acho que vale a pena até ilustrar, de um jovem que veio pedir ajuda emocional nesse processo todo aí de pandemia, porque ele estava namorando uma pessoa que ele não gostava, mas ele não tinha coragem, não tinha força de dizer para a pessoa que ele não gostava, que ele não amava como essa pessoa achava. E ele queria terminar esse relacionamento e não tinha condição. O desgaste desse jovem foi tanto que ele entrou em depressão. Meu Deus. E ali você conversando, ele, mas ela me ama tanto. Nossa, Eu não posso fazer isso com ela. Meu Deus. E agora ela quer casar e eu não a amo. Como é que eu faço? Para você perceber como essa pessoa se permitiu um sofrimento interno tão gigante por não conseguir primeiro se amar. É importante sentar, olhar nos olhos, expressar, reconhecer o amor do outro, lamentar que aquele amor não tem uma troca
e que essa pessoa não pode ir para um relacionamento de casamento se ela não tem essa troca de uma forma igual, porque vai sofrer todo mundo. Essa moça vai viver sofrendo porque ela sabe, quando a pessoa não é amada, sabe que não é. Ao mesmo tempo, ela se engana porque ele está ali reforçando aquele comportamento de amor, sendo que na verdade não é um comportamento de amor, é de piedade. E a infelicidade vai se tornando algo ali muito forte para ambos. Então, a importância da gente parar esse momento, peraí, você vai ter que valorizar primeiro o seu eu, se valorizar, As suas emoções, conseguir ter né? segurança o suficiente de olhar e dizer, olha, reconheço, mas não é isso ainda. Aí, se eu ficar sozinho, você está? Ah, mas e se ela não encontrar outra pessoa? Você não tem que abraçar para você uma dor que não é sua. Então, são questões que a gente tem que pensar que estão totalmente relacionadas com a nossa autoestima, o quanto nós nos permitimos as situações ruins sem necessidade. E, doutora, é interessante o que a senhora acabou de relatar também sobre essa falta de amor que ele tem pela pessoa, provavelmente porque ele não tem esse sentimento próprio, né? E é difícil adquirir esse amor? Olha, é muito complicado de pessoa para pessoa a gente determinar uma fórmula que sirva para todos, né? Tem pessoas que não têm sentimento nenhum porque não investem nessa possibilidade, porque internamente também tem vários processos que precisam ser curados. Mas também tem pessoas que não têm perfil. A gente tem que pensar que cada um de nós se adequa melhor com o perfil emocional da pessoa que a gente busca. E tem perfis que não conseguem harmonizar. Eu não estou dizendo que você tem que se relacionar com pessoas iguais a você. Sim. Não estou dizendo isso até porque os diferentes complementam e dão muito certo. O que eu estou querendo dizer é que por carência, por dificuldades de valorização, enfim, muita gente se relaciona por N fatores, menos porque escolheu o perfil que realmente era o perfil que a pessoa buscava, das qualidades que eu busco e dos defeitos que eu consigo lidar. Porque também tem isso. Às vezes pode ser algo mais superficial, né? E não se atenta a isso. Exatamente. Tem muita gente, eu vou pela aparência, ou eu vou pela posição. Não, gente. Perfil emocional é o que você vai se relacionar para o resto da sua vida dentro de um ambiente familiar. E entender qual é a qualidade, quais são os defeitos que você consegue ter e lidar, é muito importante para o seu resto de futuro e desenvolvimento pessoal também. Perfeito. E quando a família ela acaba detectando isso, né, esse problema? Talvez vamos dar um exemplo, como a gente está em programação de jovem, Sim. o pai ou a mãe acaba detectando que o filho não está legal, não está bem Sim. nessa área. Sim. E como a família pode ajudar? Como a família pode servir como base para que esse jovem ser tratado, né? Que ele precisa de um tratamento, né? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Os pais, eles parecem que têm um chipzinho que é impressionante de identificação de problemas posteriores, porque é incrível como mãe e pai às vezes olha para o relacionamento de um filho e diz não vai dar certo porque o pai e a mãe enxergam os perfis. Eles conseguem passar um scanner assim na pessoa, inacreditável. E se coloca muitas vezes por conta disso. Mas eu também tenho que dizer que muitos pais e muitas mães que passaram por muitos processos, tiveram muitos problemas, às vezes até por processos traumáticos na família, ficam com medo dos relacionamentos também de muitos dos seus filhos, porque já aconteceram várias coisas. Verdade. Então, para você ganhar a confiança dessa família, tem todo um caminho. A importância dos filhos conversarem com seus pais e vice-versa. Agora, a melhor forma de pai e mãe ajudar é sentar e levar esse filho a refletir. Não chega de cara dizendo, isso daí que você arrumou é complicado. Não, gente, porque aí você vai criar uma resistência, o filho ou filha vai passar por problemas e não vai querer contar, com medo desse processo de rejeição. Verdade. Então, é importante que os pais comecem a fazer com que esse filho reflita. Nossa, e que qualidades você viu? Que defeitos você enxergou? Como assim nenhum defeito? Todo mundo tem defeitos. Quais são os defeitos? Você consegue lidar com eles? E vai levando esse filho a observar, porque ele vai começar a observar. E uma hora ele vai enxergar. Porque é aquela coisa, ou vai enxergar por amor, por observação, ou vai enxergar por dor. Eu acho que seria mais interessante observar antes da dor. Com certeza. Porque não é muito fácil quando chega no momento da dor, não. Antes de eu passar a pergunta para a Carol, eu até lembrei de uma situação que eu atendi esse tempo atrás, de um jovem que veio desabafar comigo. Ele tinha conquistado em plena pandemia o primeiro emprego dele
Só que a mãe dele fez isso. A mãe dele falou, não, você não vai trabalhar porque eu já trabalhei nessa área, na mesma função e eu fui decepcionada. E ele teve que abandonar o emprego, né, por causa de algo negativo que a mãe viveu no passado. Então ela não conseguiu tirar a experiência e falar, filho, como que funciona? Quem vai estar te liderando? Como é que vai funcionar as suas etapas? Então acho que faltou sabedoria para ela tratar esse caso. Tanto que o filho ficou totalmente decepcionado. E tive que conversar com ele para poder dar um novo ânimo para ele, assim, sabe? Um novo vigor para ele poder tentar encontrar uma nova porta de emprego. Então a senhora comentando aí, eu lembrei desse caso na hora. Eu falei, rapaz, a mãe poderia ter tirado dessa situação algo positivo, filho. Ó, a mãe não conseguiu, mas não é porque a mãe não conseguiu que você não vai conseguir. Vamos fazer a leitura juntos. Exatamente. Deixa eu te ajudar a ler esse ambiente. Porque as empresas têm culturas diferentes, missões diferentes, objetivos diferentes. Às vezes, o problema não está na empresa, está numa chefia que é incapacitada. Poderia ter acontecido isso com ela na época, talvez. Sim. Muitas empresas têm chefias incapacitadas porque selecionam por amizade. Tem muitas empresas que são assim. E aquelas pessoas que ocupam determinados cargos e não têm potencial, acaba desmotivando aquele que tem por medo de perder sua vaga. Que coisa. Então, não dá para a gente generalizar, cada empresa é diferente, mas é importante para os pais observar junto. Olha, filho, eu já tive problemas, porque a empresa que eu trabalhei, o problema era aqui, ó. Vamos observar para isso não acontecer ali e eu vou te ajudar a mudar essa história. Porque senão são duas pessoas completamente frustradas com uma situação que poderia ser diferente. E acaba servindo de geração para geração, de forma negativa, né? Sim. Tem famílias que ficam muito frustradas porque gostariam que seus filhos seguissem os mesmos trabalhos que eles. E outras ficam frustradas porque seus filhos seguem os mesmos passos que eles têm. Tudo isso precisa ser conversado, né? Que bom. Eu atendi uma época atrás uma situação muito engraçada, que a família inteira torcia para um certo time de futebol. E um filho de 12 pessoas da família, quando cresceu, imagina, o quarto todo do mesmo time da família inteira, as roupas todas, aquela coisa toda. Quando a criança começou a completar 3, 4 aninhos, começou a torcer no time, justo um time que era completamente contrário ao time da família. Tipo um rival da vida, assim, né? Sim. Um time rival. E ali criou um conflito familiar gigante. Essa criança tem algum problema? Não é possível. 12 pessoas, 4 gerações torcendo para time X e você me vem com time Y. E isso criou um atrito gigante na família. E a criança, olha que curioso, com tanta personalidade, quando ela veio para o atendimento, porque eu queria entender o que estava acontecendo, a criança veio com a família e a criança com 3 anos verbalizou, eu não preciso ser igual à minha família. Que coisa, 3 anos. É. E é interessante, hoje essa criança já tem um pouquinho mais de 4, continua com o mesmo time e conseguiu lidar com alguns processos, lógico, aí de terapia, com toda essa diferença familiar, e nós tratamos a família para administrar essa diferença, porque ele tem o direito dele de refletir sobre o que ele quer. Que coisa, né, cara? Imaginou 3 anos, a personalidade. Não, e é muito bacana isso, uma criança já ter percebido do quanto ela tem a singularidade dela. Cada um de nós temos as nossas singularidades, somos pessoas diferentes, né, com talentos, às vezes que a gente nem sabe ainda, mas temos diferenças aí. E isso é bom. E vocês conversando sobre todo esse cenário da questão familiar aí, a gente percebe que realmente essa questão da autoestima, ela pode estar vinculada a diversos setores da nossa vida, áreas da nossa vida, do passado, vindo, né, de familiares, outras situações que a pessoa vive ali no dia a dia, pode afetar. E me ocorreu aqui na mente a respeito de comportamento, como uma pessoa que tem autoestima baixa ou falta do amor próprio ali, como que ela se expressa. A doutora já apresentou aqui alguns perfis, mas eu gostaria de saber a respeito da pessoa que ela sente muita inveja e muito ciúme. Isso seria um perfil de uma pessoa que tem autoestima baixa? Se sim ou não, por quê? Olha só, tem algumas pessoas que, por não entender qual é o seu espaço no mundo, elas sabem que elas têm um potencial, mas elas se sentem incomodadas com o potencial do outro, com o brilho do outro. E muitas vezes se dedica a destruir esse outro, justamente porque essa pessoa não aceita de que existem pessoas melhores do que ela. Então, são pessoas que até têm uma autoestima, mas elas não são seguras o suficiente para expressar aquilo que elas têm na sociedade. Então, elas acham que elas precisam destruir o outro para que ela seja percebida. E tem aquelas que não têm essa autoestima bem estabelecida,
não tem essa segurança bem estabelecida, então ela seleciona pessoas que, ao ver, são pessoas que têm e passam a admirar impulsivamente. Então, nós temos essas duas situações acontecendo. Agora, quando você fala da inveja, é algo bastante difícil, porque existe lugar para todo mundo. E quando as pessoas não entendem isso e acham que precisam destruir o outro para ter o seu lugar no espaço, isso é muito sério, é muito grave, porque é uma forma de você não só destruir a sociedade que você mesma vive, mas você está se destruindo sem perceber, porque além de você ter consciência que poderia ser melhor e não consegue, porque você está mirando tanto no outro que você não se percebeu, que você acaba se destruindo por tabela, porque o invejoso, eu nunca vi, na minha vida, eu tenho mais de 20 anos de profissão, eu nunca vi um invejoso vencer na vida. Tem como. Mas eu já vi muitos invejados receberem, assim, reconhecimentos inacreditáveis. Porque acaba entendendo o seu valor e sabe se colocar na sociedade como deve ser. Então, para você que de repente está assistindo e está passando por uma situação como essa, está sendo invejado, deixa eu te explicar uma coisa. Você não tem culpa da falta de brilho do outro. E não adianta a gente se penalizar por isso. Continue trilhando o seu caminho, pense em realização dos seus sonhos e não se permita destruir isso porque o outro está, de alguma forma, tentando interferir ou destruir. Nós precisamos ter muita racionalidade nos passos que a gente dá. Muito bom. Porque a vida é curta demais para a gente perder tempo. E olha, e é interessante, a gente não consegue agradar um invejoso. Porque a sua existência deixa ele mal. Então não adianta, nada que você faça vai resolver porque o problema é interno no outro. A visão de mundo dele precisa ser revista. Então não adianta você tentar fazer alguma coisa. Que bom, que bom. A doutora está dando a dica para aqueles que são invejados, né? Sim. E já deixou bem claro que é um problema interno que o invejoso tem. E se ele não está conseguindo vencer sozinho, o que tem que fazer? Olha, sempre tem na família, sempre tem alguém que tem uma observação diferenciada. Sempre tem aquele Um olhar mais atento. clínico da coisa, né? Sim. Não é bem assim. Sempre tem que, por mais que não saiba o que fazer, vai dizer, olha, precisa mudar isso. Então, nós temos dois tipos de orientação. Tem aqueles que são amigos ou parentes, um líder que observa, chama de canto, vem cá, eu estou percebendo essa dificuldade, vamos trabalhar isso. Muitas vezes, só nesse movimento de uma orientação, já se resolvem muitos problemas. Bom. Agora, tem situações que são crônicas, de sensações de humilhação, de baixa autoestima, de insegurança, de carência, de inveja, problemas graves que acontecem no dia a dia, que precisam talvez aí de um processo especializado, um profissional para poder te ajudar a caminhar e vencer essa etapa. Porque senão é um disco arranhado. Até porque, doutora, acredito que uma pessoa com esse perfil, às vezes passa uma situação até simples, comum, mas para ela parece algo muito maior, porque internamente ela já está fragilizada. Sim. Então, tem um impacto muito maior essa questão de, fulano fez tal coisa comigo. Mas às vezes nem é tão assim. O jardim do outro é mais verde. Exatamente. Mas às vezes a pessoa não consegue conhecer as potencialidades que ela tem. Exatamente. Então, acho que é muito assim também. Eu acredito que cada passo, no sentido de você entender os seus potenciais, isso já é um ganho gigantesco. Porque você começa a perceber que você consegue muito mais do que você imagina, que você recebeu, todos nós recebemos captações de importância, nós temos aptidões, nós temos potenciais que são inacreditáveis e nós só vamos perceber isso na hora que a gente para e começa a analisar aquilo que você produz de comportamento dia a dia. Tem pessoas que têm habilidades inacreditáveis. Eu estava atendendo uma vez uma mãe, eu sempre gosto de usar esse exemplo que eu acho que é inacreditável. Eu estava atendendo uma mãe que não tinha com quem deixar um filhinho de 8 meses. E levou para terapia, fui fazer a terapia com ela, a gente deixou, eu tenho um espaço de crianças lá no consultório, então coloquei ali para brincar alguns brinquedos tal, e tinha uns lápis assim no canto, como só tinha 8 meses, ele engatinhou até os porta-lápis que eu tinha lá, pegou 3, tirou todos os lápis de dentro, virou de ponta cabeça o porta-lápis, escolheu 2 lápis de cores marrom, parecendo baqueta, e começou a fazer um som com aqueles porta-lápis voltados assim para baixo. Eu perguntei, 8 meses. Eu falei, você tem algum baterista na família?
Ah, não, eu que escuto muito clipe de músicas, eu gosto muito de ouvir, mas eu também não toco. Eu falei, olha, acho que você está conseguindo um baterista na sua família. E aí ela me contou que desde a gestação, ela escutava muitos ritmos com bateria. Então, olha só, o potencial desde a gestação foi sendo desenvolvido, porque a criança, a partir de 5 meses, ela já tem memória auditiva, Isso é muito legal. mesmo dentro da barriga da mãe. Ele já conseguia assimilar sons e isso se tornou algo comum para essa criança, que com 8 meses já começava a tentar fazer os seus primeiros sons. Imagina quando essa criança cresce, se ela não vai ser uma baterista. Vai! Então, é importante para a gente entender. E aí eu disse para essa mãe, olha, você acabou de gerar uma criança baterista. E ela riu, eu falei, eu tô falando sério. Acabou de gerar um talento dentro de casa, tá vendo? Eu não sabia, né? Talento. E é inevitável, gente. E lógico, sabendo disso antecipadamente, essa mãe investe muito melhor e essa criança vai ter muito mais possibilidades, porque ela vai ter apoio, ela vai ter investimentos já diretos na sua aptidão vocacional. Então é necessário, até para que essa criança não venha se decepcionar no futuro, desde já a família, no caso, investir, gastar um tempo maior, né? Porque Sim. Essa criança está sendo plantada um desejo no coração dela, a mãe não sabia. Exatamente. Né? E se ela cresce e a família barra esse sonho, aí ela acaba se frustrando. Sim, vai ser, de repente, um profissional em qualquer outra área que não vai ter o mesmo, a desenvoltura, o mesmo desempenho que teria como um baterista. Que coisa. Então, as crianças, elas mostram muito, desde cedo, suas aptidões. Se seus pais já observarem, vocês vão conseguir perceber, porque é inevitável. Quando a gente observa bem o comportamento de uma criança, a gente já percebe se ela fala bem, se ela se expressa bem, se ela consegue gostar de música. Tem crianças que, muito pequenas, já deixam muito claro o talento que elas têm. Legal. Então, é importante para a gente pensar sobre isso. Sem dúvida. E sobre esse ponto de aptidão que nós estamos comentando, muitas pessoas acabam descobrindo tardiamente ao longo da vida aí. Infelizmente, a grande maioria não é quando criança, né? Até por, às vezes, os pais não perceber. Enfim, e algo que eu percebi nesses meses em que as pessoas, no geral, tiveram que ficar mais tempo em casa, acredito que talvez até o pastor tenha ouvido alguma conversa assim, mas conversando com alguns amigos, muitos disseram, nossa, como eu me descobri nessa quarentena, nossa, eu percebi que eu posso fazer tal coisa, ou então gostei mais de mim, tal ponto, vi ali os meus defeitos, tive mais atenção, ou também o oposto, também ouvi o oposto, tipo, não aguento mais viver comigo, estou passando muito tempo sozinho, comigo mesmo. E justamente sobre isso, doutora, dentro desse cenário, onde muitas pessoas estão aí também, muitas pessoas, claro, já voltaram a trabalhar ali, tomando todas as medidas, mas muitos ainda estão tendo muitos momentos sozinhos ali em casa, onde elas têm que se encarar, né, se analisar. Que dica você pode dar para que nós que estamos passando mais tempo com nós mesmos, possamos cuidar aí dessa nossa autoestima, desse amor próprio nesse período aí? Olha, eu tenho ouvido muitas queixas sobre os problemas que a pandemia trouxe para o mundo. Mas eu penso que a gente também tem que pensar o outro lado sobre os benefícios que, mesmo que indiretamente, aconteceram. E um desses benefícios é esse momento que foi devolvido para o ser humano. Nós nos queixávamos demais que não tínhamos tempo, agenda complicada, não dá tempo para pensar, não dá tempo para investir, não dá tempo para nada. Não dá tempo para nada. Sempre tem uma desculpa. E aí, de repente, é como se, não dá tempo, agora você tem tempo. O que você vai fazer com o seu tempo? Foi devolvido para o ser humano, por mais que seja indiretamente, foi devolvido para o ser humano esse tempo. Que oportunidade preciosa para a gente poder se enxergar um pouco, se perceber um pouco, se avaliar um pouco. Que pena que algumas pessoas não usaram isso positivamente. Muitos tiveram chance de viver mais tempo com suas famílias, com seus filhos, consigo, e com diversos processos que poderiam ser resolvidos. Aqueles que conseguiram olhar no espelho e dizer, peraí, está na hora de me olhar? Está na hora de mudar tudo? Está na hora de ressignificar a minha vida? Esses vão sair de uma pandemia gigante como a que estamos vivendo, numa situação muito maior e melhor do que a forma que entraram. Agora, aqueles que não souberam aproveitar isso, terão muitos prejuízos em diversas áreas, não só no emocional. Interessante. Tem uma pergunta aqui, recebi uma pergunta de um amigo que está acompanhando, ele diz assim, uma pessoa que desperta vários talentos,
tem tendência a ser uma pessoa ansiosa e de baixa autoestima? Rodrigo dos Anjos, Zona Norte. Nós temos, nós somos inteligentes, certo? Então, nós temos várias possibilidades de aprendizado. Nós podemos desenvolver qualquer coisa, mas tem determinadas coisas que são os seus talentos. Agora, essa pergunta dele é interessante porque tem pessoas com baixa autoestima que tentam cativar todo mundo, então elas tentam ser tudo. Ah, o meu melhor amigo é músico, então eu vou começar a aprender música porque o meu melhor amigo faz música na escola de música X, então eu vou com ele porque ele é meu melhor amigo e vou estudar música. Aí a outra, de repente, melhor amiga, está fazendo teatro. Não, mas eu preciso também fazer teatro, porque minha melhor amiga vai fazer teatro. E ela me chamou, então eu vou fazer teatro também. E aí daqui a pouco está fazendo um pouco para agradar a mãe, o pai, a irmã, o amigo, a amiga, consegue desenvolver tudo muito bem, mas não está feliz. Não é realizado. Qual é a aptidão que mais te deixa feliz? Qual é o potencial que você tem que mais te realiza? Nós precisamos entender que nós conseguimos fazer várias coisas, mas qual é aquela aptidão que foi entregue a você desde o seu nascimento e que quando você realiza, além de você realizar muito bem, isso te traz uma satisfação interna tão grande que parece que um brilho de luz assim aparece no espaço, porque todo mundo para te olhar e diz, nossa, como você é incrível nisso. Porque não é só a aptidão, é o brilho que você tem na aptidão quando ela vem com uma vocação muito forte. Então, é diferente. A ansiedade, ela se encontra no momento de tentar agradar todo mundo. Agora, tem pessoas que tudo que a gente aprende não vai ser perdido. Tem pessoas que gostam de aprender várias coisas. A gente aprende, não precisa necessariamente também ter uma ansiedade nisso. Mas tem uma que eu vou garantir para você que brilha o olho. E é nessa que a pessoa tem que investir. Que bom, que bom. Top, né, Carol? Nossa, sensacional. E até quero deixar aqui mais uma pergunta, antes de encerrarmos aqui o nosso tempo que está corrido. Uma frase muito comum quando a gente toca nesse ponto da autoestima é as pessoas dizerem, você tem que se aceitar como você é. Que é bacana ali quando a gente pega todo o contexto e todos os fatores que a gente conversou aqui durante esse papo. Mas há pessoas, doutora, que usam essa frase justamente, não, porque eu tenho que me aceitar como eu sou, então não preciso melhorar em nada. E foge ali do processo evolutivo, que todo mundo tem que passar em algum momento por um processo ali de transformação interna. Gostaria que a doutora deixasse para as pessoas que nos assistem um conselho, né, justamente sobre esse ponto da autoestima e desmistificar essa questão do se aceite como você é também e deixando aí uma motivação para a galera de casa. É bacana isso, né? Porque quem somos? Nós temos que buscar, nós somos o que pensamos, nós somos o que sentimos, nós somos o que gostamos. E às vezes as pessoas deixam essas questões de lado para agradar tanto o outro que passa a gostar do que o outro gosta. Então, quando você diz, você tem que se amar como você é, eu tenho certeza que muita gente não sabe o que realmente representa para si, para o mundo. Então, quando a gente sabe o que representa, ok, como é que eu posso fazer isso melhor? Nós sempre podemos melhorar, sempre. Não tem essa da gente se acomodar num canto porque eu sou o que sou e não vou melhorar. Não. Nós sempre podemos melhorar. Agora, quando a gente investe nisso, tempo, pensamento, reflexão, dedicação, enfim, quanto mais a gente investe na gente, mais a gente vai trilhar um caminho de vitória. Agora, não adianta ficar choramingando, eu não consigo, as coisas não acontecem. Mas você está dando passos? Mas eu sou o que sou. Então, peraí, então a gente está falando coisas diferentes. Você é o que é, mas você sendo o que você é, tem que dar passos para ser cada dia melhor naquilo que você é. Então, é importante que a gente aprenda a botar um foco na nossa vida. Qual é o foco? Onde é que eu quero chegar? Tem pessoas que vão passar pela vida e nem vão perceber, mas tem pessoas que sabem exatamente onde é que elas querem chegar. E elas vão chegar. Então, é importante que a gente consiga colocar esse objetivo na nossa vida, para que a gente possa alcançar aquilo que a gente sonha. Todo mundo sonha, não é? Para que a gente possa alcançar esses sonhos. Maravilha, muito perfeito, muito bom, muito edificante o bate-papo. Espero que seu entendimento possa ter sido aberto aí nesse momento aí. Vamos ter uma vida saudável aí para cima, nunca invejando ninguém, porque tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Doutora, antes de nós encerrarmos aqui essa participação, quero agradecer. As portas sempre estarão abertas aí. E se alguém quiser encontrar contato contigo, como faz? Olha, eu vou deixar o meu WhatsApp.
Eu tenho também um canal no YouTube, mas eu vou deixar o WhatsApp, porque eu fico com uma equipe de plantão. Nessa época de pandemia, pastor, nós temos uma equipe de vários profissionais da psicologia que desenvolvem orientações de plantão emergencial gratuitos. Muito é uma bom. forma de tentar ajudar as pessoas gratuitamente, porque muita gente está com dúvida de várias questões, então a gente está tentando, só nesse período, não é terapia, gente, é apenas um plantão emergencial para orientação, para encaminhamento, é uma forma da gente ajudar. Então você pode fazer pelo celular, pelo WhatsApp 11 9 8249 0073. Ou você pode entrar também no meu canal no YouTube, que é o Doutora Verusca, DRA Verusca, e lá eu faço vídeos explicando vários tipos de questões, pastor. Perfeito. A pessoa pergunta, Verusca, como eu lido com gente sem noção? Tem lá. Como eu lido com gente mão de vaca? Tem lá. Como é que eu lido com pessoas que agem de um jeito X? Tem lá. Gente, tem lá. E se não tiver, pode mandar uma mensagem para mim que eu gravo e coloco lá. Perfeito. Porque eu acho que ali, meu objetivo é ter um grande manual de comportamento humano. Você vai lá como se fosse num livro. Vai lá no capítulo que você precisa ler melhor, vai ter Legal. aquele perfil de pessoas que te dão trabalho. Falamos de invejoso? Tem lá também. Legal, então tem uma série de mensagens lá Tem para mais de 500 títulos lá, gente. Perfeito. Aproveita. Doutora, muito obrigado pela Eu que participação. Até a agradeço. próxima, em nome de Jesus. Até a próxima. E que Deus continue iluminando o seu caminho. Tá Amém. bom? Que Deus Pessoal, abençoe. maravilha. Pessoal, agora a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente vai ter aqui uma banda top. A banda Retórica vai trazer um louvor aqui especial para abençoar a tua vida. Só que eu quero que você convide seus amigos. Tem que participar da programação. Solta aí, produção, o canal aqui, por gentileza, rapidinho. Solta aí, olha lá, ó. Escaneie isso aqui no seu celular, tá bom? Siga o canal, ative as notificações, compartilhe com seus amigos no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Facebook. Deixa Deus te usar. Precisa compartilhar, porque vai ter muito louvor agora, depois do intervalo, em nome de Jesus. Aguardo por você. Valeu!